Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos na sua casa para juntos adorarmos o seu nome. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, aonde quer que estejam, que a graça do Senhor também os alcance e a sua maravilhosa graça repouse sobre as nossas vidas. Vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Hebreus, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4. Você que nos visita pela primeira vez, nós estamos numa série de exposições no livro de Hebreus, e você pode conferir as ministrações anteriores nos canais da nossa igreja. Mesmo assentado como os irmãos se encontram, Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, assim nos diz as Santas Escrituras. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe com a sua gloriosa palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar, vamos buscar a iluminação do Senhor. Querido Deus, nossos corações estão alegres diante do Senhor, e nossas almas vibram de satisfação em poder contemplar a Tua presença gloriosa. Nós louvamos o Seu nome com alegria até aqui, Senhor, pois temos a plena certeza que o Senhor está em nosso meio. Podemos sentir Sua presença em nossas vidas. Neste momento nós temos diante de nós a Sua palavra, e cremos que ela é pão vivo que nos alimenta, é água viva que nos sacia, é mapa, bússola que nos aponta a direção a seguir. Nós clamamos mais uma vez ao Senhor. Fale aos nossos corações através da Sua palavra. Traga edificação às nossas vidas. Refrigere nossa alma. Senhor, se for preciso, corrija-nos, exorte-nos, repreenda-nos, mas não permita, Senhor, que venhamos a deixar este lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. Pai, se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância existir alguém, Senhor, que ainda não conhece Teu Filho como único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite, pelo poder do Teu Evangelho, cadeias possam ser quebradas e pecadores libertos do poder da morte. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós Te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. Não despreze a sua maior riqueza. O segundo capítulo do livro de Hebreus, nos seus 4 primeiros versículos, falam-nos a respeito de riquezas. Oi. Som. Oi. Oi. Nós vamos aposentar isso daqui até esse negócio se resolver. Oi. Esse aqui? Muito bem. Falam-nos a respeito de riquezas.
de coisas preciosas que não podem, ser por nós negligenciadas, esquecidas e menosprezadas. Nos 4 primeiros versos desse 2º capítulo, o autor bíblico vai mostrar-nos uma preciosidade que nos fora confiada. Algo que excede todo o valor que você possa construir ou conquistar nesta vida. Algo que não se compara com nenhum poderio que você venha galgar neste mundo, ou qualquer riqueza que você possa avolumar enquanto existir nesta terra. Algo que vai muito além das belezas que os homens tanto apreciam e pelas quais muitas vezes devotam completamente sua vida. Algo que tem muito mais singularidade do que o objeto mais valioso que possa ter sido produzido pelo ser humano, seja em qual área for de sua vida. E quando nós pensamos sobre coisas valiosas, sem dúvida alguma, a Escritura desafia-nos fazendo-nos uma pergunta: o que é mais valioso para você? E sem dúvida alguma, as respostas para essa indagação, elas são variadas, diversas, pois nós, enquanto seres humanos distintos uns dos outros, apreciamos coisas distintas, temos preleções distintas, e talvez aquilo que é valioso para você não seja tão valioso para mim. E a responder aquilo que seria valioso para você, a Escritura então nos questiona como que nós tratamos as coisas valiosas que nós possuímos nessa vida. Como que nós lidamos com as coisas preciosas que nos estão dadas ou conquistadas enquanto nós vivemos neste mundo. E novamente, sem dúvida, a resposta majoritária será que você trata as coisas valiosas com zelo, com amor e com cuidado. Sem dúvida, algumas coisas que são preciosas para você recebem de você uma atenção especial. E você zela pelas coisas que são valiosas em sua vida. Quer sejam bens materiais, quer sejam pessoas, quer seja sua família, quer seja sua carreira, quer seja a sua profissão, os seus estudos, ou qualquer outra coisa que você possa apontar como valioso para você, eu não tenho dúvida que você cuida disso com muito apreço, com muito zelo, com muito carinho. Mas o texto está nos falando de algo que é muito mais valioso do que qualquer bem material que você possua. Algo que é muito mais valioso do que qualquer pessoa que você ame neste mundo. Algo que é muito mais valioso que qualquer coisa que os homens possam te apresentar como objeto do seu desejo e da sua ambição. A Escritura está nos falando da nossa maior riqueza. E por que a riqueza da qual a Bíblia está tratando nesta noite, ela é tão única e singular e não se compara a nenhuma outra que nós possamos possuir? Porque a salvação da qual a Escritura está nos relatando nesta noite, é algo que você não pode comprar, ainda que você seja muito mais rico do que o maior bilionário que viva nesse mundo. É algo que você não pode encontrar, ainda que você dispusesse de todos os recursos de busca mais instrumentalizados e modernos que existissem, ainda assim você não conseguiria encontrar. Porque se trata de algo que você não herda, algo que você não encontra, algo que você não pode comprar. E por que a salvação ela se torna tão preciosa? Você não a pode comprar, mas ela lhe é oferecida de graça. Você não pode a encontrar, mas ela encontra você quando você está perdido. Você não pode herdá-la, porque ela lhe é legada pelo mérito glorioso de Jesus Cristo, conquistando essa salvação na cruz do Calvário. E é por isso que o texto bíblico vai mostrar-nos ela como sendo a maior riqueza que nós possuímos, o maior bem que nós carregamos, a coisa mais importante e sublime que nós trazemos conosco, a nossa salvação. E nos 4 primeiros versículos do capítulo 2, o autor da Escritura vai nos advertir sobre o perigo de sermos negligentes com essa salvação, sobre a grande imprudência de tratarmos essa salvação de forma menosprezível, sobre a grande loucura de não olharmos para essa salvação com a devida atenção e o devido amor que ela merece, sobre a insanidade de desprezarmos a oferta graciosa do Evangelho, que nos permite ter acesso a algo que somos incapazes de adquirir com os nossos recursos, que somos incapazes de encontrar pela nossa própria força, negligenciarmos algo que nos é dado graciosamente pelo Senhor. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 2.
Eu quero percorrer esses 4 versos com você nesta noite e pensar com você sobre a urgente necessidade de não desprezarmos a nossa maior riqueza. A primeira verdade está justamente no primeiro versículo. E o que é que nos diz o primeiro versículo? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sim, a primeira coisa que a Escritura me ensina nesta noite é que eu não devo abandonar a minha fé. Eu não devo abandonar esse compromisso glorioso que eu assumi com Cristo e Cristo assumiu comigo. E quando ele inicia no verso 1 dizendo por esta razão, ele está dando sequência ao pensamento que encerrou o primeiro capítulo. E nós vimos na semana passada que no primeiro capítulo, o autor sagrado mostrou-nos a superioridade de Cristo em relação aos anjos que eram venerados pelos judeus de Jerusalém. Cristo sendo superior, lembre-se, Cristo assentado à direita do Pai, Cristo reinando poderosamente sobre o cosmos e o universo instituído. É por causa de Cristo que nós devemos nos apegar, ainda com mais firmeza, ao que o autor aos Hebreus nos exorta a nos apegarmos com profunda firmeza? Às verdades que nós ouvimos, às verdades que nós aprendemos, à verdade que nos alcançou, a verdade que mudou o curso da nossa vida, a verdade que alterou as nossas circunstâncias e a nossa existência, a verdade com a qual nós fomos resgatados da perdição, a verdade que conhecemos e que nos libertou, a verdade gloriosa do Evangelho. E por que ele nos diz que nós devemos nos apegar a essa verdade com firmeza? Para que nós não nos desviemos, para que nós não abandonemos o caminho do Senhor. Na igreja de Jerusalém, cristãos primitivos estavam abandonando o cristianismo e regressando ao antigo judaísmo, porque já estavam se desencantando com a beleza do Evangelho, e estavam simplesmente sucateando a maior riqueza que lhe fora entregue pelo Senhor, que era a salvação de suas vidas. E é por isso que ele nos mostra no primeiro versículo que nós não podemos abandonar a nossa fé. Muito pelo contrário, nós temos que nos apegar a ela com muito mais firmeza, para que nós não esqueçamos as verdades que ouvimos, e para que nós não nos desviemos. A expressão desviar aqui na língua grega tem um sentido de uma embarcação que, desprovida do seu piloto, do seu capitão, vai se distanciando do porto seguro e vai avançando cada vez mais pelo mar sombrio em tempestades revoltosas. Um barco à deriva, sem ninguém que o conduza, sem ninguém que o dirija. E é exatamente este perigo com o qual nós temos que viver todos os dias da nossa caminhada. E é exatamente com essa desafiadora realidade que nós precisamos viver todos os dias de nossa vida. E o autor sagrado então nos chama a nos apegarmos com muito mais firmeza às verdades que nós ouvimos. E quais foram as verdades que nós ouvimos? Qual foi o evangelho que nos alcançou? Qual foi o evangelho que transformou a nossa vida? Qual foi o evangelho que mudou a nossa história? Qual foi a palavra que tocou os nossos corações? Nós não podemos abandonar essas verdades. Essas verdades que foram levadas ao nosso ouvido pela proclamação fiel das Escrituras, para que nós não nos desviemos. Nos apegar. A expressão no texto original é não soltar, não abandonar, não deixar se arrancar de você. E por que isso é importante? Porque no Salmo 119, no verso 30, até o verso 33, o salmista, falando das Escrituras, ele diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos ou os teus decretos. Aos teus testemunhos eu me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Quando me alegrares o coração, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim da minha vida. A primeira verdade que a Escritura nos mostra e que o autor aos Hebreus nos revela é que nós não podemos abandonar a mensagem que nos salvou. É que nós não podemos abandonar o sermão glorioso que ouvimos da boca do próprio Cristo, que nos trouxe as boas novas da salvação.
A verdade que o autor sagrado nos revela logo no início do 2º capítulo é que nós não podemos abandonar o discurso glorioso que alcançou nossas vidas, transformou a nossa história e fez de nós uma nova criatura. Os mandamentos do Senhor, o glorioso ensino do Senhor, verdades ouvidas. E quais foram as verdades que nós ouvimos? Quais foram as verdades que nos tocaram? Sem dúvida alguma, eu ousaria dizer que são verdades completamente distintas da maioria dos discursos que ecoam nos púlpitos em nosso tempo. Eu ousaria dizer que o evangelho que alcançou as nossas vidas e transformou a nossa história está muito diferente do evangelho que tem sido proclamado e apregoado de norte a sul dessa nação. Eu ousaria dizer que os cristãos não estão mais ouvindo, ou não estão mais se devotando a ouvir sermões que lhes exponham a realidade de suas vidas, que denunciem o perigo dos seus pecados e lhes mostrem o caminho da redenção que está em Jesus Cristo. Eu lhes ousaria dizer que na maioria das igrejas de nossa época, muitas afirmações são feitas, muitos discursos são apresentados, muitas vezes até um texto sagrado é lido, mas não há aplicação correta do texto, não há exposição do texto, não há proclamação do evangelho e não há denúncia do perigoso pecado. Não há. E o que nós ouvimos muitas vezes são discursos motivacionais, e o que nós ouvimos muitas vezes são discursos que ecoam completamente no sentido distante daquilo que nós aprendemos no evangelho. E o texto não me diz que eu não devo abandonar e que eu não devo esquecer o evangelho que me salvou. Em João capítulo 6, do verso 68 até o verso 69, Jesus Cristo, certa vez, apresentando os seus sermões, contra as escrituras, falando do evangelho, é abordado pelos seus discípulos. Eles estão surpresos porque as pessoas estavam indo embora. E aí Jesus diz no verso 68, respondendo para Pedro, aliás, Pedro respondendo para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Somente. E no verso 69 ele diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Sim, ao ouvir a palavra que saía dos lábios de Jesus, as multidões confrontadas em seu pecado começavam inquietas a se levantar e a ir embora, inclusive alguns que se diziam discípulos. E o colegiado apostólico fica preocupado com o que estava acontecendo. Então Jesus vai arguir com Pedro e vai dizer: se você quiser também pode ir embora. E então Pedro vai responder uma das mais extraordinárias declarações do evangelho, quando ele diz: para onde que eu posso ir, se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? Você quer buscar vida onde não existe vida? Você quer buscar espiritualidade onde não existe espiritualidade? Você quer buscar graça onde não existe graça? Você quer buscar perdão onde não existe perdão? Você quer encontrar Cristo onde Cristo não está? Porque Cristo está revelado na sua palavra como um glorioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que lava o teu pecado, por mais sombrio que ele seja. Sim, somente Cristo. Somente Cristo. Qual foi a mensagem que nos alcançou? Não foi o evangelho do coach, não foi o evangelho da autoajuda, não foi o evangelho da prosperidade, não foi o evangelho liberal, não foram as mentiras perniciosas. Não, a graça que nos alcançou nos revelou como nós estávamos e nos mostrou como poderíamos ficar se entregássemos as nossas vidas nas mãos de Cristo. E como que nós estávamos? Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados à destruição, nós estávamos caminhando a passos largos em direção à morte, nós estávamos sentenciados à escuridão eterna, mas Cristo nos amou primeiro. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros. E Ele revelou-nos a sua graça redentora. E agora o Espírito nos convida a pensar um pouco se realmente nós devemos abandonar as verdades que nós ouvimos. A verdade que nos alcançou. A verdade que nos transformou. A verdade que nos fez ser o que somos. Porque o perigo de quando abandonarmos essas verdades é incorrermos no desvio. Sim, um navio sem capitão para o conduzir, levado pelas correntezas do mar, distanciando-se cada vez mais do porto seguro,
indo cada vez mais ao horizonte obscuro, desconhecido. As mesmas expressões escolhidas pelo autor de Hebreus aqui, são as expressões usadas por Moisés, lá em Deuteronômio no capítulo 4, no verso de número 9, a escritura diz, Moisés dizendo ao povo de Israel, tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Sim, o Senhor disse ao povo de Israel, antes de lhes entregar a terra prometida, revisando todos os princípios gloriosos da lei, o Senhor disse aos seus filhos, guardem o coração de vocês, guardem a alma de vocês, fujam do desvio, não se esqueçam das coisas que vocês estão vendo, e o mais importante, digam isso aos seus filhos, e digam isso aos filhos dos seus filhos, para que nunca se esqueçam do Deus que resgatou Israel da escuridão. Sim, meu irmão, sim, nós não podemos abandonar a nossa fé, e nós não podemos ser negligentes em dizer aos nossos filhos as coisas que nós temos visto do Senhor. Nós não podemos negligenciar a tão gloriosa mensagem do Evangelho que nos alcançou, e não passá-la para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos. Mas infelizmente a história nos diz, e a própria Escritura nos mostra, que o povo de Deus foi extremamente negligente na responsabilidade de transmitir aos seus filhos a lei do Senhor, negligenciando a salvação. Sim, nós somos negligentes. Sim, nós somos extremamente precarizados. Nós nos preocupamos muitas vezes que nossos filhos tenham uma excelente formação. Muitas vezes nós nos preocupamos que nossos filhos galguem excelentes profissões, possam cursar os melhores cursos, alcancem todos os seus anseios e objetivos profissionais, mas nos esquecemos, eles podem ter o melhor curso e o mais almejado diploma do planeta Terra, se eles não conhecerem Jesus Cristo, eles não passam de miseráveis pecadores. E aí o Senhor diz através de Moisés, diga ao seu filho, diga ao filho do seu filho, o que vocês estão vendo. E o que vocês viram? Vocês viram eu humilhar o poderoso faraó? Vocês viram eu abrir o mar vermelho? Vocês viram eu enviar 10 pragas contra o Egito? Vocês viram eu alimentar essa multidão todinha com carne e fartura no deserto? Vocês viram água brotar da rocha para matar a sede de vocês? Vocês viram que nenhuma sola de nenhum calçado de vocês se desgastou, que nenhuma roupa foi consumida pela traça? Vocês viram que ninguém morreu de frio no gélido deserto à noite, e ninguém morreu de calor no árido deserto durante o dia? Vocês viram que eu protegi vocês e guardei vocês contra as nações inimigas pelas quais vocês trafegaram e passaram em muitos perigos? Vocês viram todas essas coisas, então vocês não podem esquecer de dizer isso às gerações que irão vir. O grande problema, meu irmão, é que nós abandonamos a mensagem. Sim, a igreja brasileira abandonou a mensagem. Os cristãos contemporâneos abandonaram a mensagem. E nós estamos negligenciando a mensagem da nossa salvação. E agora nós queremos ouvir os coaches, que nos dizem palavras adocicadas, massageando o nosso coração, alisando nossas consciências pervertidas. Nós agora queremos ouvir os discursos da prosperidade, prometendo-nos um mar de rosa e uma vida repleta de alegrias e completamente destituída de preocupação. Nós queremos ouvir os discursos dos liberais, que não confrontam o nosso pecado, e muito pelo contrário, tentam justificar com um profundo malabarismo linguístico a nossa culpa e a nossa transgressão. Nós abandonamos a mensagem da cruz, e por ter abandonado a mensagem da cruz, muitos estão se desviando do verdadeiro evangelho. Muitos estão abandonando a verdadeira igreja.
Muitos estão se distanciando do verdadeiro cristianismo. Muitos estão caminhando a passos largos na direção contrária daquilo que Cristo tem oferecido ao seu povo. Nós não podemos abandonar aquilo que aprendemos. Nós não podemos abandonar a verdade que nos alcançou. Precisamos nos apegar a ela com muito mais firmeza, para que não nos desviemos. Sim, nós não podemos. Mas o verso 2 e 3 nos traz um segundo princípio. Se devemos nos apegar à nossa fé, não podemos desprezar a nossa salvação. Veja o verso 2. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O que o autor sagrado está dizendo aqui? Você viu no capítulo anterior, ele dizendo que Cristo era superior aos anjos. E também no capítulo anterior, ele afirmou que Cristo era superior aos profetas. E ele começa o capítulo 2 dizendo que por ser Cristo superior aos profetas e superior aos anjos e ser o rei de toda a glória, é Cristo a razão pela qual nós temos que nos apegar ao Evangelho. E agora ele está deixando claro, se Cristo é a razão pela qual nós devemos nos apegar ao Evangelho, ele então cria um paralelismo, um recurso dos rabinos antigos de Israel, apresentando-nos a lógica do menor para o maior. Então ele diz no versículo de número 2, se pois se tornou firme, ou foi confirmada a palavra falada por meio de anjos. Sim, porque no Velho Testamento nós vemos muitas vezes anjos levando a mensagem do Senhor e manifestando o querer do Senhor para o seu povo. E ele está dizendo, aqueles que não ouviram a palavra que foi enviada por meio de anjos e desobedeceram os princípios do nosso Senhor, eles receberam um justo castigo. Porque todas as vezes que se distanciaram do Evangelho, todas as vezes que abandonaram Jesus Cristo, todas as vezes que foram para longe da Escritura, eles receberam um justo castigo. Eles foram punidos, eles foram severamente repreendidos. Sim, se você folhear as páginas do Antigo Testamento, você vai ver que Deus levantou o profeta Jeremias e advertiu com lágrimas nos olhos o povo de Deus sobre a idolatria que crescia no meio deles. E eles jogaram Jeremias no calabouço, sombrio, escuro, fétido, e rejeitaram a sua palavra. Jeremias vai escrever o livro de Lamentações. Sim, o último registro que antecede o cativeiro de Babilônia. E Jeremias vai dizer que o Senhor enviou a Babilônia. E numa árdua conversa que o Senhor tem com o profeta Abacuque, o Senhor diz a Abacuque o que vai fazer e ele fica assustado, espantado. Mas o Senhor explica a Abacuque que não é do jeito que ele pensa, é do jeito que ele quer. E o Senhor então envia a Babilônia, Nabucodonosor seca Jerusalém por 2 anos. Durante 2 anos ninguém entra e ninguém sai. As pessoas começaram a morrer de fome. E diz o livro de Lamentações que as pessoas começaram a comer os próprios filhos. Tamanha era a fome que se instalou na terra. Pragas devastavam a população. E depois de 2 anos, Nabucodonosor consegue derrubar a muralha, invadir Jerusalém, massacrar o povo de Deus e levar um pequeno remanescente embora para a Babilônia. Mas tudo isso por quê? Porque desprezaram a mensagem do Senhor, porque desprezaram as orientações do Senhor, porque desprezaram o conselho do Senhor, porque desprezaram a voz do Senhor, porque desprezaram os princípios do Senhor. O verso 2 diz, eles receberam um justo castigo. Mas se Deus tratou assim, legitimou assim, a palavra que saía da boca de anjos e profetas, ele faz uma pergunta que eu preciso pensar sobre ela. E você também precisa pensar no verso número 3. Ele questiona, como que nós escaparemos se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? E por que é mais complicado para nós? Ele continua explicando. Porque essa salvação, ela nos foi anunciada pelo próprio Senhor. Foi Cristo que trouxe a mensagem da salvação. Foi Cristo que disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi Cristo que disse que sem santificação ninguém poderá contemplar a face do Criador. Foi Cristo que ofereceu a você o caminho da restauração e a graça redentora e transformadora.
se a palavra dos anjos deveria ser levada em consideração, como é que ficam as palavras que saíram da boca do próprio Cristo? Aí ele continua. Ele continua quando ele diz no final do verso 3. Além de ser anunciada pelo próprio Cristo, ela depois foi confirmada. A expressão original, ela foi propagada. Ela foi espalhada, ratificada por aqueles que ouviram. E quem foi que ouviu o evangelho da boca de Cristo? Os apóstolos. Sim, os apóstolos não pregaram o evangelho de si mesmo. E quando eles se assanharam para fazer uma coisa diferente, Jesus Cristo ia e puxava eles com a rédea. Lembra da postura de Pedro com a igreja de Antioquia? Paulo vai fazer o quê? Não, Pedrinho, não é assim não. Que conversa é essa? Você agora não come com gentil? Por quê? Porque não são judeus? Volte para a mensagem que nós ouvimos de Cristo. Porque em Cristo nós aprendemos que não há judeu nem grego. Não existe absolutamente nenhuma distinção em Cristo, Pedro. Volta para Cristo. Você não vai pregar a mensagem que você quer, não. Você vai pregar a mensagem de Cristo. E os apóstolos pregaram a palavra de Cristo. E a verdadeira igreja apostólica continua pregando a mesma mensagem de Cristo. A mesma mensagem, sem mudar nada, sem tirar nada, sem modificar absolutamente nada. Então a Escritura me desafia a entender a preciosidade dessa mensagem, essa mensagem que eu recebi de Jesus, e que foi ensinada pelos apóstolos, e que foi proclamada e promulgada em todos os cantos da terra, e que chega até nós pela gloriosa graça de Jesus Cristo. Você entende o que o autor aos Hebreus está dizendo? Se pessoas foram punidas na antiga aliança por desprezarem a voz dos profetas e dos anjos de Deus, como que você espera escapar do castigo que virá por ter você desprezado a mensagem da salvação? Por ter sido você negligente com aquilo que você ouviu do próprio Cristo? Por ter sido você presunçoso e arrogante ao ponto de não querer ouvir a mensagem apostólica? Como você espera se salvar? Como você espera entrar no céu? Ah, pastor, eu vou entrar no céu pelas orações de minha mãe. As orações de tua mãe não vão te fazer chegar no céu. Ah, pastor, eu vou entrar no céu pela devoção de meu pai. A devoção de teu pai não vai te colocar no céu. Ah, pastor, eu vou fazer algum voto, vou fazer promessas a Deus, vou fazer penitência, vou fazer alguma coisa, as suas obras não irão te colocar no céu. Como que você espera escapar se você for negligente com essa tão grande salvação? Como eu espero sobreviver se eu for irresponsável com essa tão preciosa verdade que alcançou minha vida? Como eu espero sobreviver se eu abandonar Cristo e a mensagem de Cristo e achar que sem Cristo eu posso caminhar nesse mundo? Como você espera viver? Como você acha que vai ser o seu futuro? Como que você imagina que vai ser o seu amanhã? Como que você acredita que pode ser a sua caminhada sem Deus? Vivemos tempos trabalhosos, desafiadores e difíceis. E o autor aos Hebreus nos mostra a preciosidade que nos foi entregue. Você entende o que é ser salvo? Você compreende o que é isso? Você entende a natureza da sua salvação? Se você acha que você vai para o céu por causa das coisas boas que você faz, você não vai para o céu por causa disso. Se você acha que você vai para o céu por causa dos valores que você coloca no gasofilácio da igreja, você não vai para o céu por causa disso. Se você acha que você vai para o céu porque teu pai e tua mãe são crentes, teus avós eram crentes, isso não vai colocar você no céu. Você não pode comprar a salvação. E ninguém pode comprar a salvação. Por mais rico que seja, por mais poderoso que seja, ela lhe é oferecida de graça. E aqui vem a boa notícia: entre bilhões e bilhões de pessoas perdidas, Deus escolheu você para revelar a você a mensagem da salvação. Você entende o valor disso?
Você entende a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros? Você foi alcançado. Você foi privilegiado. E a você, Cristo estendeu a mensagem da boa notícia. Essa salvação que você não pode comprar. Essa salvação que você não pode conquistar. Essa salvação que lhe é oferecida de graça. E então o autor aos Hebreus questiona como nós escaparemos se formos negligentes com isso. Martin Lloyd Jones, comentando o autor aos Hebreus, exatamente nesse trecho aqui, ele vai dizer que o autor aos Hebreus, ele tem uma urgente e solene convocação. Sim, uma urgente e solene convocação ao povo do Senhor, que o povo do Senhor entenda que é portador de uma preciosa riqueza que lhe foi dada gratuitamente por Cristo, e que não pode ser negligenciada, e que não pode ser abandonada, e que não pode ser sucumbida. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa grande salvação que foi apresentada por Cristo e que foi pregada pelos apóstolos? Sim. Qual era a mensagem? Qual era a mensagem que fazia a igreja de Jerusalém crescer? Atos capítulo 2, do verso 42 até o 47, mostra-nos como viviam os novos convertidos. Ainda no verso 42, Lucas diz que eles eram perseverantes na doutrina. E que doutrina? Na doutrina dos apóstolos. Então deixa eu dizer um negócio para você. Não é parede preta nem branca que faz igreja crescer. Não é discurso bonito de coach que faz igreja crescer. Não é malabarismo nem pirotecnia que faz igreja crescer. Não é movimento nem agitação que faz igreja crescer. Não é cantor famoso, pregador famoso, gente eloquente, instrumento de ponta, estrutura de excelente categoria que faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer quando ela permanece fiel à doutrina que recebeu dos apóstolos. E é com ela que a gente tem que ficar. Ah, mas ali estão fazendo assim, está dando certo. Faça o que quiser. Pode fazer. A gente fica com o ensino dos apóstolos. A gente fica com o ensinamento de Cristo. Porque o ensino de Cristo, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é por isso que eu não me envergonho do Evangelho. E é por isso que eu não me envergonho da graça redentora. Porque foi essa graça que me alcançou. Essa graça que alcançou você. Nós não podemos negligenciar essa salvação. Nós não podemos desprezar essa preciosa mensagem que nós recebemos de Jesus. Quem foi que salvou você? Não foi aquele pastor com aquela oratória poderosa que tocou o seu coração. Não foi aquele culto que ficou marcado na sua memória que salvou a sua alma da perdição. Não. Naquele dia, quem encontrou você foi Jesus Cristo. E naquele dia, Jesus Cristo deu a você a redenção e a vida eterna. E por quais razões nós vamos desprezar isso? E por quais razões nós vamos abandonar isso? E por quais razões nós vamos deixar isso? Vivemos, irmãos, tempos de profunda frieza espiritual. E é interessante o conflito. Sim, as realidades conflitantes que nós vemos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que no Brasil temos mais de 50 milhões de cristãos. Está crescendo. Está inchando. Está volumoso. É impressionante um número desse. Só que nós não estamos vendo a mensagem da salvação. Nós não estamos vendo o evangelho da graça. Nós não estamos vendo a mão graciosa que resgatou-nos da escuridão, que tirou-nos do lamaçal do pecado, que mudou a nossa vida, que alterou o nosso curso. Nós estamos desprezando aquilo que nós recebemos de Jesus Cristo. Nós estamos abandonando o evangelho simples e puro do Senhor Jesus. E estamos perseguindo ideais, ilusões, mentiras, ufanias, coisas que não são verdadeiras. Lançando sobre essas coisas as nossas expectativas.
Esses dias eu via uma jovem que foi cantora gospel até um dia desse, completamente degenerada pelo pecado que sempre teve nela. Aí numa entrevista, ela dizia para o seu entrevistador, que é outro desviado do evangelho, e ela dizia a respeito, falando da música que a tornou famosa no meio cristão. E ela disse, eu nem gostava de cantar aquela música. A música que a projetou, a música que a fez ficar famosa, a música que fez ela alcançar milhões de seguidores, vender milhões de CDs e seja lá o que for. E ela disse para o seu entrevistador, eu nem gostava daquela música, eu cantava aquilo por obrigação. E é para esse tipo de gente que milhões e milhões de cristãos estão batendo suas palmas. E é para esse tipo de coisa que milhões e milhões de pessoas estão depositando suas expectativas. Enquanto você olhar para figuras humanas, você nunca vai entender o que é o evangelho. Mas no dia que você entender que não é o homem, mas é Cristo, que arranca tua alma da perdição e te dá vida eterna, você nunca se frustrará com mais nada, porque Cristo é tudo. E a gente não pode ficar iludido com essas coisas, perseguindo essas ilusões. Não podemos negligenciar essa salvação. Mas será que nós temos negligenciado ela? Infelizmente os nossos dias mostram que sim. Infelizmente os nossos dias revelam isso. Hoje pela manhã o missionário que estava aqui, das muitas coisas que ele disse, teve uma que me chamou a atenção. E ele narrou a situação de uma irmã, uma senhora, que ouvia a pregação e gravava em pedras os versículos que ela ouvia. Porque ela simplesmente não podia pegar uma Bíblia e sair andando pela rua. E para não chamar a atenção das fiscalizações do lugar em que ela vive, um lugar de perseguição, ela então gravava na pedra e carregava uma sacola, um saco nas costas cheio de pedras. E em cada pedra tinha um versículo da palavra de Deus. Qual foi a última vez que você decorou um versículo da Bíblia? Eu começo por mim. Faz muito tempo que eu sentei no meu sofá para dizer assim, eu vou decorar este versículo. Tem um monte decorado aqui. Mas os que eu já decorei, tá ótimo, mas eu preciso decorar mais. Qual foi a última vez que você decorou um versículo da Bíblia? Qual foi a última vez que você fez um momento de oração com a sua família? Qual foi a última vez que ao redor de sua mesa, para comer da provisão bendita que Deus enviou, você fez uma oração agradecendo ao Senhor pelo pão que está sobre a tua mesa? Qual foi a última vez que você compartilhou o evangelho com alguém? Que você disse a um perdido que ele precisa de Cristo? Porque eu tenho certeza que no lugar em que você passa a maior parte do seu tempo durante o dia, tem um monte de gente perdida. Mas qual foi a última vez que você olhou para aquela pessoa e sentiu compaixão pela alma dele? Para dizer a ele, existe alguém que pode mudar a sua vida. Existe alguém que pode transformar a sua história. Existe alguém que pode reescrever o seu destino. E esse alguém é Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você entendeu o que é cultuar a Deus? Você se prepara quando vem para o culto? Ou você se preocupa só com a roupa que vai vestir? Com o perfume que vai usar? Se você se preocupa só com o look que você vai apresentar, você não entendeu nada. Você se prepara para o culto? Ou você acha que o culto só começa quando você entrar por essas portas? Como é que tu sai da tua casa quando vem para a igreja? Como é que tu vem falando com a tua família quando tu vem para a igreja? Como foi que tu terminou a conversa com tua esposa em casa antes de sair para o culto? Tu se prepara para o culto? A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. Você se prepara? Você entende o que é se preparar para o culto? Você tem servido a Cristo por amor? Ou você tem feito as coisas para Cristo apenas como um ativista religioso? Porque você precisa mostrar trabalho. Você serve Jesus porque você o ama? Ou você serve Jesus porque você quer ser visto?
Porque você quer ser louvado, ovacionado, reconhecido, parabenizado. Ou você serve ao Senhor porque você o ama profundamente. E por mais que você faça para Ele, ainda você se sente como devedor a Ele pelo que Ele fez por você. Aonde que você estava? Sim, você que é salvo. Aonde que tu estava quinta-feira, 7:30 da noite? Aonde que tu estava às 20 horas, quando se iniciou o estudo da palavra de Deus? Será que realmente tu não podia estar na casa de Deus? Aonde tu estavas às 18 horas, quando a gente chama você para orar? Será que realmente você não podia chegar um pouco mais cedo? Ah, eu sei, a sua vida é muito corrida, mas só que hoje é dia do Senhor, e nada irá mudar o fato de que hoje é o dia do Senhor. Amém, igreja? Mas você é salvo. Ué, você é salvo. Será que realmente você não pode participar dos evangelismos? Hoje de manhã, será que realmente você não podia estar aqui? Não negligenciemos esta salvação. Qual foi a última vez que você fez um exame de consciência? O apóstolo Paulo diz para nós, todo santo mês: examine-se o homem a si mesmo. Depois, coma do pão, beba do cálice. Isso é um exame de consciência. Mas você não precisa fazer isso só no dia da Santa Ceia. Qual foi a última vez que você examinou sua consciência? Qual foi a última vez que você refletiu sobre sua vida? Será que você não tem que perdoar alguém? Será que você não tem que liberar perdão para alguém que te ofendeu? Ou será que você não tem ninguém para pedir perdão? Você vai viver a sua vida inteira sem examinar o seu coração, negligenciando sua salvação? Você vai deixar passar os meses, os anos, e achar que essas pedras que ficaram pelo caminho não irão ser pedras nas quais você vai tropeçar em algum momento? Qual foi a última vez que você examinou sua consciência? Esses dias Deus falava comigo, e Deus me mostrava alguém a quem eu tenho que pedir perdão, e eu vou. Sabe por quê? Porque nós não podemos achar que pelo fato de sermos salvos, nós estamos livres de uma natureza caída e corrompida, somos pecadores. Qual foi a última vez que você examinou sua consciência? O que é ser um cristão para você? O que é ser um crente para você? Como que anda o teu testemunho? Sim, o que é que as pessoas têm a dizer sobre você? O que é que as pessoas têm para falar sobre sua vida? Você é alguém que inspira credibilidade? Ou você é alguém que tem se tornado famoso por causa da sua irresponsabilidade? Tem duas formas de ficar famoso. Ou é por ser muito competente, ou por ser muito incompetente. Como é que você está ficando famoso? A sua salvação. Você é crente. Você é salvo. E até quando você vai empurrar com a sua barriga o seu pecado, negligenciando o dom gracioso que Deus ofereceu a você? Esse é o tom de urgência, e essa é a solene advertência, quando Ele então nos diz: como eu vou escapar se eu negligenciar essa salvação? Como que eu vou escapar? Quais são as desculpas que eu darei a Deus? Quais são os argumentos que eu terei diante do Senhor? Senhor, eu vou tentar aqui arrumar uma desculpa, mas o que eu posso dizer para Ele? Você entende? Como nós escaparemos? Não despreze a sua salvação. Você é uma pessoa afortunada. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa feliz. Porque você tem Jesus. Mas o que é que está acontecendo conosco, irmãos? O que é que está se passando em nossas cabeças? O que está acontecendo com a igreja do nosso tempo? O que está acontecendo com o nosso coração? Não podemos negligenciar a nossa salvação. Não podemos abandonar nosso compromisso com Deus. Não podemos sucatear nosso relacionamento com Ele. Não podemos esquecer
Não há outro caminho. Não tem, querido. Não tem. Não há outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. E para concluir, olha o que ele diz no versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Eles quem? Os apóstolos que pregaram. E o que é que Deus fazia? Sinais, prodígios e vários milagres. E por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Sim. O verso 4, ele vai nos mostrar que nós não podemos desprezar a salvação que recebemos do Senhor. E também irá nos mostrar que a única mensagem seguida de uma verdadeira manifestação poderosa do Espírito Santo é uma mensagem de salvação. Sim. Ele então conclui dizendo que Deus, ele testemunhava juntamente com os seus discípulos, com os seus apóstolos, que aquela mensagem ela era verdadeira. E como é que o Espírito Santo ratificava essas manifestações da pregação do Evangelho? Trazendo sinais, prodígios e milagres, distribuindo dons, segundo a sua vontade, no meio da sua igreja. Nós queremos poder, nós queremos a cura, nós queremos os prodígios, nós queremos as coisas extraordinárias, mas nós não queremos aquele que dispensa o poder. Nós não queremos aquele que oferta a cura. Nós não queremos aquele que nos traz a redenção. Nós queremos só o que vem das mãos dele. Nós não queremos ele. Nós queremos a cura da nossa enfermidade, mas nós não queremos compromisso com Jesus. Nós queremos a solução dos nossos problemas, mas não queremos renunciar aos nossos pecados. Nós queremos que nossas dificuldades sejam todas suplantadas e possamos vencer, mas não queremos renunciar. Não queremos carregar a cruz. Não queremos fazer como Paulo, ter em nosso corpo as marcas de Cristo. Não queremos caminhar ao lado dele com devoção, amor e paixão. Queremos os prodígios, os sinais, as maravilhas. Mas esquecemos que essas coisas só acontecem quando existe a verdadeira mensagem da salvação. Você entende o que Jesus está dizendo? Quantas vezes a gente vai de um lado para o outro, atrás de milagres. Sim. Se domingo que vem fosse propagado pelas ruas dessa cidade, que domingo que vem nós teríamos aqui um grande culto de libertação, poder e graça, teríamos que ocupar o nosso estacionamento, porque todo mundo quer libertação, cura, poder, graça, sinais e prodígios. E Deus faz, é claro que Deus faz. Mas esse não é o maior milagre. O maior milagre é um pecador que estava indo para o inferno ter sua vida mudada e ele se tornar um salvo glorioso que fala de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. Não é mais importante curar a sua doença. Não é mais importante resolver os conflitos da sua família. Não é mais importante transformar a sua vida. Não é mais importante fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Não, isso não é o mais importante. O mais importante é que se você morrer hoje, você tenha segurança eterna. Esse é o mais importante. Mas a grande pergunta é, e se você morrer hoje? Mas é claro que você em nenhum momento até agora pensou na sua morte. Eu duvido que você hoje, quando acordou, levantou bem cedo e disse, será que hoje é meu último dia? Vou fazer um café da manhã bem caprichado, porque pode ser meu último café. Vou até comprar um café gourmet, que eu não vou morrer de qualquer jeito. Eu duvido que você sentou na mesa para almoçar hoje e pensou assim, será que é a última vez que eu vou sentar na mesa junto com a minha família? Não faço o sinal da cruz não, que não é maldição nem é praga não. Será que você parou para pensar hoje que essa pode ser a última vez que você se senta no banco dessa igreja? Aí o Espírito está me dizendo aqui, eu estou vendo vocês pensarem, sangue de Cristo tem poder. Meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui?
Eu vou sair daqui perturbado. Esse é o objetivo. Se a perturbação durar até domingo, venha, aceite Jesus. Ele é o seu Salvador. Sabe por quê? Eu não temo a morte. Porque o único mal que a morte pode me fazer é me levar para perto de Jesus Cristo. Está entendendo? Não negligencie a tua salvação. Não despreza esse dom gracioso que Deus te deu. Não despreza essa preciosa joia que o Espírito Santo entregou na sua mão. Você tem uma certeza de viver a eternidade ao lado do Senhor. Não despreze isso. Não negligencie isso. Não ache que longe de Jesus você pode se salvar. Não. Pode ser que não dê tempo. Pode ser que não haja tempo. O autor aos Hebreus diz que a mensagem da salvação, ela traz consigo prodígios, sinais, maravilhas, e o Espírito Santo distribui dons, segundo a vontade de Deus. Meu irmão, entende? O Espírito Santo agindo em nossas vidas, trabalhando em nossos corações, nos movendo, nos impulsionando, nos dirigindo, nos conduzindo e nos fazendo entender que nós não podemos desprezar essa salvação. A coisa mais importante é aquilo que Jesus fez na sua vida. Mas como nós esquecemos disso? Como você ora a Deus, pedindo a Deus que abençoe tua profissão, pedindo a Deus que abra as portas para você, pedindo a Deus que cure suas doenças, pedindo a Deus que abençoe sua família, que mude o seu lar, sua história. E como é que você pode não gastar em sua oração um segundo que seja, dizendo obrigado, Senhor, porque a mais preciosa de todas as dádivas o Senhor já me deu. Eu sou um salvo em Jesus Cristo. Isso é a coisa mais valiosa que você tem. Mas é a coisa que a gente mais trata com desprezo em nossos dias. A nossa salvação. O Espírito Santo derrama poder quando pecadores são arrependidos de seus pecados e confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E aqui o Espírito Santo tem feito muito isso. Sim, aqui Jesus tem curado, aqui Jesus tem operado, aqui Jesus tem feito maravilha, aqui Jesus tem aprumado gente torta, desmantelada, na marreta santa do céu, entendeu? Ou você se apruma ou você corre, entendeu? Aqui Jesus tem feito coisas lindas, tem salvado pecadores. Aqui Jesus tem feito tudo isso. Ainda tem gente por aí que diz que a igreja é fria. Fria é o teu coração pecaminosamente congelado, miserável. Igreja fria, fria coisa nenhuma. Aqui o fogo pega. Entendeu? E eu não tenho um pingo de medo de me queimar. Ele me queima você. Quem não aguentar sai pulando. Ai, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem o que você quer que tenha. Mas aqui tem a graça de Deus fluindo poderosamente. Porque aqui eu escuto gente chegando dizendo, meu filho estava desmantelado, Deus está botando ele no lugar. Meu casamento estava em crise, o Senhor colocou ele no lugar. Minha família estava sem rumo, Deus colocou no lugar. Eu trazia feridas no meu corpo, na minha alma, mas o Espírito Santo tem me tratado. A mensagem da salvação. É essa mensagem que o mundo precisa. E é essa mensagem que a igreja precisa recolocar no púlpito. Com urgência. Deus salvou você. Jesus resgatou você. Jesus libertou você. Jesus deu a você a garantia eterna de cruzar os portões da Nova Jerusalém. E isso é o que mais valioso você possui. Mas a gente, irmãos, despreza essa preciosa salvação. A gente negligencia essa maravilhosa salvação. E a gente vai vivendo a nossa vida de uma forma tão mesquinha. Eu já dei esse exemplo aqui. Mas não custa relembrá-lo, tem muita gente nova. Eu conheço uma senhora que ganhou uma passagem num cruzeiro. E foi viajar nesse cruzeiro. E isso é um fato verídico, tá certo? Verdade, não estou inventando. Não é história da carochinha, não. Ela foi para esse cruzeiro. E aí ela levou na bolsa um monte de pacote de bolacha creme crack.
Aquela creme crack. Vocês não comem não, vocês só comem bolacha suíça. Que eu estou ligado. No seu chá da tarde, às 5 da tarde. Aí ela levou um bocado de bolacha creme crack. Aí comia creme crack na hora do café, do almoço, da janta. No terceiro dia, a cara dela já estava quadrada, feito uma creme crack. E ela não aguentava mais comer a creme crack. Ela chegou para o funcionário e disse: moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso é verdade, qualquer dia eu revelo o que é. Depois que ela morrer. O que foi, senhora? Não, é porque eu ganhei a passagem. Mas eu não aguento mais comer creme crack. E por que a senhora está comendo creme crack? Quem aqui já viajou em cruzeiro? Vocês viajam bastante, que eu sei, né? Sabe que são aquelas coisas colossais, apoteóticas, né? Se você não sabe, quiser que eu vá para saber, eu vou por você. Mas senhora, por que a senhora está fazendo isso? Não, porque eu ganhei a passagem. Mas eu não tenho dinheiro para pagar esse negócio. Olha aí, isso é caro. Mas minha senhora, a senhora não ganhou a passagem? Ganhei. E por que a senhora está comendo creme crack? Não, porque eu não posso pagar, é muito caro. Minha senhora, no bilhete que a senhora ganhou, já está incluído todas as maravilhosas delícias desse buffet e todas as maravilhosas atrações desse cruzeiro. Mas a mulher passou 3 dias comendo creme crack, podendo se deliciar com todas as maravilhas que estavam naquela mesa. Por quê? Porque ela não entendia o alcance do bilhete que ela ganhou. Assim muitas vezes é a minha vida e a sua vida. Nós passamos a vida inteira mendigando e sustigando diante de Deus, porque nós não temos a noção do alcance da salvação em nossa vida. Nós não somos bons, merecemos o inferno, mas a boa notícia é que o bilhete da graça nos deu o privilégio nessa terra e nos deu garantia no céu. Então a gente já usufrui, a gente já goza, a gente já experimenta todos os benefícios de Deus em nossa vida aqui, e vamos gozar a vida eterna lá. Entende? Mas a gente fica vendo a nossa vida com essa mediocridade, com essa parcimônia, sem entender a preciosa graça que Jesus nos ofertou. Jesus nos ofertou salvação e vida eterna. A mensagem da salvação. Salvou sua vida? Então leve ela aos que estão perdidos. E diga aos perdidos, anuncie aos perdidos o ano aceitável do Senhor. Jesus oferece a você algo que o dinheiro não pode comprar, algo que os poderosos não podem conquistar. Jesus oferece a você salvação e vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa salvação. Muito obrigado por esse presente tão singular, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de podermos viver a nossa vida bem pertinho do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa graça tão imensurável que nos alcançou quando estávamos perdidos na escuridão. Senhor, não existe nada em nossa vida que pudéssemos oferecer para conquistar essa bem-aventurança. Nossos recursos são insuficientes. Nosso sobrenome, nosso poder, nossa influência nesse mundo, nada disso, Senhor, bastaria para podermos galgar essa maravilhosa salvação. Mas por razões que nem sempre são claras, o Senhor nos encontrou naquele dia, e naquele momento, quando estávamos completamente perdidos, o Senhor fez por nós o que nenhum outro homem fez em toda a existência. O Senhor nos amou quando as pessoas nos odiavam. O Senhor nos estendeu a mão quando muitos nos viravam as costas.
O Senhor acreditou em nós quando a imensa maioria das pessoas que nós conhecíamos diziam por uma única boca que nossa vida não tinha mais jeito. O Senhor veio ao nosso encontro, enquanto milhares passavam para o outro lado porque não queriam cruzar o nosso caminho. O Senhor não deu atenção aos discursos que faziam sobre nós. O Senhor nos amou primeiro. E com o seu amor o Senhor nos constrangeu. O Senhor nos envergonhou, porque nossa atitude para contigo era extremamente indigna, Senhor. Mas a tua graça é muito maior e melhor do que a vida. E com o teu precioso sangue, o Senhor lavou o nosso pecado. E o Senhor nos estendeu a destra da misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa mensagem tão bendita que brotou dos teus lábios, que foi reproduzida pelos teus apóstolos e tem ecoado pela história através dos séculos e chega até os nossos ouvidos por meio do teu Espírito. Obrigado, Jesus. Não deixe, Senhor, não deixe que o nosso comodismo, que a secularização desse tempo sombrio, que o relativismo dessa era obscura, não deixe, Senhor, que as pressões desse mundo mau venham esfriar a paixão pela tua palavra em nossas vidas. Nos dá força, Senhor, nos dá força para cada dia vivermos mais perto de ti. Aviva nosso coração, Senhor Jesus. Aviva nosso espírito, aviva nossa alma, aviva nossa consciência. Ó glorioso Senhor, tem de nós misericórdia, tem de nós compaixão. Pai, para onde nós iremos, se somente Tu tens as palavras da vida eterna? Obrigado por essa salvação, Espírito Santo. Não permita que absolutamente nada venha arrancá-la de nosso coração. Ó Senhor da graça, mais perto de Ti, muito mais perto de Ti, nós queremos ficar, Senhor. Mais do que estávamos ontem, bem pertinho do Senhor, bem juntinho do Senhor. Perdoa-nos, Espírito Santo. Ouve a nossa oração. Escuta nosso clamor nessa noite, Senhor. Pai, devolve a nós o primeiro amor. Aviva nosso coração, Senhor. Remove a frieza da nossa alma. Remove, Senhor, as teias dos salões do nosso coração. Encharca-nos com a Tua presença. Encharca-nos com a Tua graça. Não queremos apenas cantar, nós queremos louvar Teu nome, Senhor. Nós não queremos apenas ler um livro, nós queremos ouvir Tua voz. Nós não queremos apenas fazer uma oração, nós queremos sentir o Senhor bem pertinho da gente, colocando Sua mão sobre os nossos ombros e escutando o nosso choro. Nós queremos sentir os Teus braços nos envolvendo, enquanto Tu nos acalenta no Teu colo de misericórdia. Nós queremos sentir a chama viva do Teu Espírito, Senhor, ardendo em nosso peito. Não deixa, Senhor, que desprezemos a nossa salvação. Ouve a nossa oração, pois nós pedimos em nome de Jesus.